Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Japão. O Japão que é um foco de brasileiros, os filhos de pais japoneses que vão para o Japão em busca de oportunidade, os Niseis, que são filhos de japoneses, os Sanseis, que são netos de japoneses, são brasileiros, e vão para a rota do Japão. Existe um ditado japonês que diz o seguinte, que o ser humano ele só se movimenta por duas questões, na dor e na ambição. É o momento que ele busca uma rota diferente. E esses brasileiros buscam o Japão para um salário melhor, para uma vida mais adequada, mas tem os seus desafios. Conversando com brasileiros no Japão, tem muitos percalços que você nem imagina e vai saber nesse vídeo. Vamos nessa? Segundo o Ministério de Justiça do Japão, mais de 185 mil brasileiros vivem hoje no Japão. Eles estão distribuídos nas montadoras, algumas empresas, enfim, lá tem brasileiros fazendo seu trabalho, exercendo, mas o principal foco são as montadoras, são as empresas japonesas que ficam em Nagoya, em algumas outras cidades onde tem essa comunidade. Mas também tem aquele desafio, porque é o subemprego, que não exige uma especialização, obviamente ele vai reproduzir o que é lhe ensinado e assim ele vai, muito bem pago, mas só que tem um percalço que alguns brasileiros sentem isso. São horas exaustivas de trabalho, o ganho é compensável, claro, mas a vida pessoal acaba ficando em segundo, terceiro, quarto planos, porque ele tem que trabalhar, tudo bem, ele está ali para isso. Só que uma questão também fundamental levantada por esses brasileiros no Japão é que a posição de subemprego ela não tem um reconhecimento, ou seja, ele não tem uma promoção dentro da empresa, ou seja, ele entrou ali, ele vai ficar ali a vida toda. Então a vida passa, ele vai naquela profissão de sempre, ou seja, naquela tarefa de todos os dias, e isso traz para o trabalhador um desgaste emocional, um questionamento, uma introspecção de perguntar se vale a pena ou não, porque ele não tem perspectiva nenhuma, porque se o Japão, se as empresas têm interesse de promover um profissional, não são os profissionais que estão ali na linha do subemprego, não, eles vão continuar ali, eles vão buscar outros profissionais, ou no Brasil especializados através de empresas que têm conexão com o Brasil. Então, quer dizer, o brasileiro que chegou no subemprego, ele vai continuar ali, vai manter naquela posição e não sai mais, trabalhando direto, ou seja, ele vai numa rotina exaustiva que chega ao questionamento, ele se questiona se vale a pena tudo isso, embora se ganha bem no país. Lembrando que em 2008, quando teve aquela crise do Japão, houve uma debandada de brasileiros para o Brasil, exatamente numa época em que o Brasil estava muito bem. Então muitos brasileiros voltaram para o país, quer dizer, teve também a crise de 2011, que é aquele tsunami. Enfim, o brasileiro passa por muitas situações. E quais os desafios para o brasileiro que está no Japão? É o seguinte, eu conversei com alguns brasileiros e a região onde eles moram, tem principalmente próximo a Tóquio, onde concentra muitos brasileiros, Nagoya, como foi falado, tem a parte de montagem. Então esses brasileiros, eles têm que conviver com os tremores de terra, porque o Japão é um foco muito forte para tsunami, para
para tremores de terra. Então, os brasileiros já se adaptaram a isso, acordar de repente um tremor, quer dizer, são os desafios de quem vive por lá, né? Então, a pessoa ela tem que estar muito bem atenta, mas a compensação do Japão, a segurança, o transporte, o trem-bala, que é muito rápido, principalmente se a pessoa mora de uma província, vai para outra, então o transporte é muito rápido. Então essas são as vantagens de se morar no Japão, né? E também tem a questão da tecnologia avançada. Ali você se adapta aos lançamentos, então quer dizer, é uma robotização do ser humano, porque ele passa a pensar através de instrumentos, tecnologia. Então isso que o brasileiro alerta também para você não perder a sua essência enquanto pessoa humana. São os desafios, né, de quem vive no Japão, principalmente as mulheres que também reclamam o salário inferior ao dos homens, às vezes elas atuando na mesma tarefa, mas é uma questão assim, logicamente cultural. E no Japão, lógico, o homem está sempre à frente, tanto é que nos tempos mais antigos do Japão, isso é um dado importante, os homens, eles tinham um índice, uma incidência de câncer de esôfago muito grande. Por quê? Aqueles tradicionais japoneses, quando servia-se à mesa, eles eram os primeiros a degustar a comida. Então as mulheres ficavam reticentes, esperavam os homens se alimentarem para depois, né, elas ter a sua vez. Geralmente era comida quente, e isso trazia muito mal para o esôfago e causava um índice muito grande de esôfagos, de câncer. Você não sabia? São dados lá do Japão. Mas voltando para a realidade atual, para o brasileiro, tem chegado muitos brasileiros no Japão, são os sanseis, niseis. E sabe como eles são conhecidos, os estrangeiros? Deixa eu até ver aqui. São os dekaseigs. O que é dekaseigs? Para o Japão, dekaseigs são estrangeiros que trabalham no país, ou seja, pessoas que deixaram o seu lar para trabalhar no país. Então, os dekaseigs são muito bem recebidos no Japão, principalmente para o subemprego. Vai trabalhar bem, vai trabalhar muito, ganha-se bem, mas projeção de crescimento, nem pensar. Ele vai continuar ali porque o Japão não tem interesse. Ele quer manter o profissional exatamente na linha de montagem, no serviço do dia a dia. Então são os desafios do Japão, quer dizer, tem as suas vantagens e realmente, e também aprender o idioma, né? Porque no subemprego não é necessário, mas é sempre bom as pessoas que estão ali aprender o idioma do país, ir para uma escola, se integrar à cultura do Japão para ter, né, maiores conhecimentos e não perder informações. Gostou desse vídeo? Pretende ir para o Japão? Então, por favor, tenha todas as atenções, estude onde você vai ficar, preste atenção para que você tenha realmente bons resultados. Gostou da Hora Mundial? Dê o seu like, se inscreva no canal. Se você pretende ir para outros países, como Estados Unidos, mesmo o Japão, temos a nossa consultoria, a gente vai dar todas as informações que você precisa e também tem outros vídeos muito interessantes que vai orientar você quando você pretender se imigrar ou emigrar do país para outras regiões, ou seja, para outros continentes. Conto com você.